A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui para convocar você para essa terça-feira do milagre urgente, da justiça de Deus, onde nós vamos estar nos prostrando diante de Deus e buscando a misericórdia de Deus para a nossa vida, para os nossos caminhos, para que a justiça de Deus venha se manifestar e operar aquilo que a gente tanto necessita. Justiça é essa que vem pela fé. E como é que essa justiça ela se manifesta? Eu estava ontem falando com a igreja, no culto da segunda-feira, uma palavra que eu queria compartilhar com você. Eu não vou ler ela toda, até porque muitos já a conhecem e estenderia-se muito tempo. Mas eu vou destacar aqui o versículo 8 do livro de Josué, capítulo 1, diz assim: Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha que coisa! O prosperar o nosso caminho, o ser bem-sucedido, está na minha, na sua, na nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade fazer com que o nosso caminho ele seja próspero e bem-sucedido. Mas não é Deus que prospera, não é Deus que abençoa, pastor? Sim, Ele abençoa e Ele prospera segundo aquilo que nós fazemos, praticamos. E a palavra de Deus está dizendo que você e eu somos responsáveis pelo nosso caminho ser próspero, ser abençoado. Por isso, você tem que agir conforme a vontade, a direção de Deus, o querer de Deus. É isso que fará com que Deus olhe para você e prospere o seu caminho e te faça bem-sucedido. Quando você pratica a vontade dele, o querer dele, quando você anda conforme a palavra dele, você vivendo consoante a vontade de Deus, você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido, porque Deus ele vai agir na sua vida, porque ele vai ver você agindo para agradá-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, para obedecê-lo. Você quer ver uma coisa? Ele estava falando com Josué. Josué estava triste, abatido após a morte de Moisés, e Deus disse para ele: Josué, levanta daí, você vai fazer esse povo tomar posse da promessa que eu prometi para eles, você fará eles ultrapassar esse Jordão. E lá no versículo 7, diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o que Jesus está dizendo. Eu tenho que ser forte e corajoso. Para quê? Tem gente que pensa que tem que ter força, essa força, essa coragem para trabalhar todo dia, essa força, essa coragem para cuidar da família, essa força, essa coragem para lutar contra o macumbeiro, contra o inimigo, contra o adversário. Não. Essas forças e coragens para fazer tudo isso que eu relatei é uma força e uma coragem natural. O que Jesus está dizendo é força e coragem para quê? Ele próprio fala, se você prestar atenção no texto, você compreende. A Bíblia diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Ou seja, para viver segundo a Escritura, a palavra de Deus. Essa é a força e a coragem que o homem precisa. Essa é a força e a coragem que eu e você precisamos. O que Deus está dizendo? Você tem que ter força e coragem para viver a Bíblia. Se você não tiver força e coragem para viver a Bíblia, toda outra força, toda outra coragem que você tiver para agir nesse mundo será em vão. Por que hoje em dia muitas pessoas elas não estão nas igrejas? Por que as pessoas elas não vêm às igrejas buscar a Deus? Se acomodam em casa? Porque perderam a força, perderam a coragem.
O simples fato de buscar a Deus, de fazer aquilo que eu e você vamos fazer mais tarde, que é sair de casa e vir para a igreja, nos ajoelhar diante de Deus e suplicar a justiça de Deus na nossa vida, isso é um ato de força, de coragem. Por quê? Porque muitas pessoas já se entregaram, já se renderam, não são capazes mais de sair de casa, diz eu não tenho força. Eu já vi pessoas dizendo, eu não tenho força para buscar a Deus, eu queria tanto ir para a igreja, mas sabe, eu me preparo, eu me arrumo, mas na hora que eu vou para a igreja, tem uma coisa, bate um desânimo, bate isso, ou seja, ela está sem força para viver a Bíblia, para viver a palavra, para viver aquilo que está escrito. E é essa vivência que fará com que Deus venha prosperar e abençoar os nossos caminhos, que fará com que a nossa vida seja mudada, transformada. Nós precisamos dessa força e dessa coragem. Talvez você tenha força para trabalhar todo dia. Talvez você é aquela pessoa que levanta cedo e que vai trabalhar e que trabalha o dia todo e que trabalha até tarde e que depois ainda consegue cuidar da casa, consegue cuidar da família. Olha que pessoa forte, olha que pessoa corajosa. Não, isso aí é pequeno. Essa força, essa coragem é natural. A sobrenatural, a que Deus estava dizendo a Josué, é para viver a palavra dele. E ele estava dizendo, medita dia e noite, para que você continue tendo essa força, essa coragem. Porque senão até aquilo que é bênção vai se tornar um atrapalho na sua vida. Tem gente que não tem força e coragem para colocar ali um ponto no próprio trabalho. O trabalho dela impede ela de buscar Deus. Ela vai, trabalha e depois diz, eu estou cansado, não dá para ir para a igreja, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. O trabalho impede ela de buscar a Deus. Ela não tem força e coragem para arrumar a vida dela de uma maneira que ela venha ter o tempo de Deus. Porque na verdade o tempo é dele. O tempo é dele e muitas das vezes a gente toma tudo para nós. Será que você está sendo forte e corajoso de verdade? Será que você está sendo forte e corajoso de maneira que Deus possa fazer prosperar o teu caminho? Deus possa te fazer bem-sucedido? Será que você está sendo forte e corajoso, como a Bíblia quer que eu e você sejamos? Não é forte e corajoso para sair brigando aí afora. É forte e corajoso para continuar orando. É forte e corajoso para continuar jejuando. É forte e corajoso para continuar obedecendo, fazendo bem. É forte e corajoso para continuar buscando a Deus. Porque a Bíblia diz que já é o costume de muitos o não se congregar. Você está sendo forte e está sendo corajoso, como diz a palavra? Porque se nós formos fortes e corajosos, a Bíblia está dizendo que Deus ele fará com que eu e você sejamos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Então eu te convido hoje, te convoco hoje para estar na casa de Deus, terça-feira do milagre urgente, aonde Deus ele vai operar de forma extraordinária na sua vida e na minha vida. Você que já tem esse tapetinho aqui, ó, você vai trazer com o seu pedido, nós vamos dobrar os joelhos e Deus vai nos responder. Você que não tem, você vai receber. Você vai receber desse tapete, vai fazer o seu pedido, nós vamos estar clamando a Deus. E você vai receber a unção nos pés. Na entrada da igreja você vai receber essa unção. Por isso, chegue cedo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua família, os seus caminhos. E os que não podem estar conosco são de outros lugares, de outras cidades. Nós vamos estar orando pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se você estiver assistindo esse vídeo, coloca o seu comentário aí, coloca o seu pedido de oração, coloca o nome da sua família. Mas você que está aqui em Chapadinha, você que está nas regiões aqui de Chapadinha, nos bairros de Chapadinha, não falte, não perca. Hoje, 7h30 da noite, Igreja Mundial do Poder de Deus, Avenida Taliba Vieira de Almeida, aqui em Chapadinha, na nossa sede regional. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, graças nós te damos pela vida deste povo. Eu peço ao Senhor que dê força, dê coragem, para que esta pessoa busque a Deus, para que esta pessoa esteja na tua presença, não importa onde ela está, que ela venha te buscar,
com todo desejo, com toda alegria, com todo o anseio da sua alma. Que ela sempre tenha força e coragem para viver a tua vontade e para andar nos teus caminhos. Eu determino a bênção, a vitória, o milagre, as maravilhas do Senhor sobre a vida dela, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus.